Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos a respeito do capítulo 5 do livro do Halliday, tá? A gente hoje vai começar a definir algumas forças especiais, assim ele o batizou, né? E essas forças especiais que a gente vai estudar, nós vamos precisar levar muitas vezes em consideração nas nossas análises para poder, por exemplo, usar o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, ok? Bom, a primeira força é a força gravitacional, tá certo? Então a força gravitacional, ela tem uma origem, ela é uma força de campo, né? Então quer dizer que ela tem uma ação à distância. O meu objeto não precisa estar encostado na Terra para sentir essa atração, tá? Essa força gravitacional, ela tem a direção vertical, tá? Ela sempre está voltada para o centro da Terra, esse é o sentido. E o seu módulo, a força gravitacional, ela vale massa vezes gravidade. Convém lembrar que aqui na frente, tá, pode aparecer tanto o sinal positivo quanto o sinal negativo. Aí isso obviamente, né, vai depender do referencial que foi adotado durante a minha questão, tá certo? A outra força que nós temos é a força peso. E aí como é que ela é definida? Então vamos pensar o seguinte: eu tenho esse objeto aqui azul, tá, apoiado nessa mesa verde, e sobre esse objeto está atuando a força gravitacional, exatamente como foi definida com essas características aqui no slide anterior, tá certo? Entretanto, se eu pensar na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? Se única e exclusivamente na força resultante eu contabilizasse só a força gravitacional, isso aqui deveria ter alguma aceleração. Como ele está parado, eu preciso fazer com que esse objeto aqui tenha uma aceleração igual a zero. Para ter uma aceleração igual a zero, a força resultante também vai ter que ser zero. Então, nesse caso aqui, a força peso é a força que a mesa está fazendo para que o objeto não vá de encontro à Terra. Tá ok? Então, essa é a definição da nossa força peso aqui apresentada, ok? Na sequência, nós temos a força normal. Bom, a força normal, ela nada mais é do que a força que a superfície de apoio a qual o bloco está apoiado faz sobre ele. Então vamos pensar assim, ó, por exemplo, se a minha superfície é horizontal e aqui está o meu bloco, ok? Eu vou ter, pelas definições todas que nós estamos falando, aqui está a minha força gravitacional e a superfície faz, nesse caso, sobre o objeto, a força normal, que nesse caso coincide com a força peso. Mas agora, por exemplo, o que acontece quando eu tenho uma rampa? Tá? Então, quando eu tenho uma rampa, aqui está o meu bloco. Tá? Aqui está a minha força gravitacional. Ela, não tenho dúvidas, ela sempre vai ser vertical e voltada para o centro da Terra, ok? E aqui eu estou com um plano inclinado, uma subida de um morro, por exemplo. Agora, quem é a minha força normal nesse caso? A minha força normal, ela vai estar atuando aqui, ó, nesse sentido. Então, uma das características dessa minha força normal é que ela sempre fará 90 graus com a superfície de apoio. Tá certo? Outra coisa que é importante, por exemplo, a gente ressaltar, que nesse cálculo da minha força normal, tá? Então aqui vou fazer aqui a minha superfície, vou fazer aqui o meu bloco, tá? Já sabemos que sobre esse bloco eu tenho a força gravitacional atuando, ok? E nós temos aqui a força normal, certo? Bom, se a situação fosse única e exclusivamente essa, tá?
A minha força normal era igual à força gravitacional. Mas agora, não sei se você lembra, nos capítulos anteriores, nós chegamos a fazer alguns exercícios onde, por exemplo, eu tinha uma força que gerava um movimento para cá, uma força F qualquer, e pelos nossos estudos, nós já vimos que essa força F qualquer, ela gerava uma força Fx, que era responsável por esse objeto entrar em movimento, né? Mas ele também gerava uma força Fy, que até então a gente não levava em consideração. Agora, o que acontece? Quando eu vou fazer essa análise das forças aqui, eu preciso levar tudo isso em consideração. Ou seja, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se essa força, se esse objeto não está descendo pelo chão abaixo, não está abrindo um buraco, nada aqui, quer dizer que a aceleração dele é zero, tá? Então a força resultante vai ser o quê? Força normal, estou adotando esse sentido positivo, para cá vai ser negativo, menos força gravitacional, menos o meu Fy. Então quer dizer que a minha força normal nesse caso aqui vai ser quem? A força gravitacional mais a força Fy. Se por acaso, nessa situação aqui, tá? Então vou colocar aqui rapidamente o meu solo, vou colocar aqui o meu bloco, tá? Nós já sabemos que temos aqui a força gravitacional. Nós já sabemos que aqui nós temos a força normal. Só que agora, por exemplo, eu vou desenhar a minha força assim, ó. Então aqui está a força F. E como nós já vimos, né? Ela vai ter uma componente Fx, ok? E vai ter uma componente Fy. Bom, aqui, óbvio que dependendo do tamanho dessa força, né, se ela for maior do que a força gravitacional, esse bloco vai começar a se movimentar no sentido vertical, tá? Mas, a rigor, vamos supor que ele não vá fazer isso, né? Eu vou ter que fazer uma análise semelhante à anterior nesse sentido y. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Supondo que ele não vai se deslocar na direção y, a aceleração vai ser zero. Então, vou ter quem? Se eu assumir positivo o sentido da força normal, a força Fy também vai estar no sentido positivo e a força gravitacional vai estar no sentido oposto. Tá? Então, Fy menos a força gravitacional. Então, quer dizer que nesse caso aqui, a minha força normal ela vai ser quem? A força gravitacional menos o Fy. Então, eu preciso ficar atento nas definições das minhas condições aqui para saber como que eu vou calcular essa minha força normal. Eu não posso simplesmente dizer que ela é igual à força gravitacional. Vai depender das outras forças que estão atuando, vai depender, como vimos aqui, da própria geometria do meu problema, né? Como é que ele está aqui sendo posicionado, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu teria que fazer aqui uma decomposição da força gravitacional, uma para cá e outra para cá, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente nas aplicações, ok? Então precisamos ficar atento quanto a isso. Bom, a força de atrito. A força de atrito ela é uma força que surge em decorrência de duas superfícies que tentam deslizar entre si, e essa força de atrito ela sempre se opõe à direção do movimento, tá? Então, se eu estou tentando puxar o bloco para aqui à direita, no caso, né, eu vou ter uma força de atrito para a esquerda, tá, que vai estar consumindo energia, lá na frente a gente vai ver isso com mais calma, né, de todo esse meu sistema. Bom, para eu calcular a força de atrito, eu preciso conhecer o coeficiente de atrito, tá? Esse coeficiente de atrito nada mais é do que uma relação, ele vai me apresentar como se comporta as duas superfícies quando elas começam a tender a entrar em movimento uma sobre a outra, tá? E eu tenho também a força normal, que nós já vimos que temos que tomar bastante cuidado
para poder calcular ela. Como é que as outras forças estão interagindo, né? Nessa direção aqui, no caso, a força normal vai estar para cá, né? Como que as outras forças na direção y estão interagindo, para eu poder calcular essa força de atrito. Essa força de atrito, nesse momento, ela não vai entrar com muita força, mas ela vai, no capítulo 6, tá, permear praticamente todos os nossos estudos. Então a gente vai ter que tomar um certo cuidado com ela, porque ela é um fator de complicação relativamente grande nos nossos problemas, ok? Bom, a tração. A força de tração nada mais é do que a força que aparece quando submetida a uma corda. Então, por exemplo, essa corda aqui, ela está fixa aqui. Então quer dizer que se ela está sendo tracionada para cá por essa mão, tá? E aí tem aqui o outro ponto de aplicação da força. Então a tração com que a corda puxa a mão para a esquerda é exatamente igual à tração cuja corda puxa o bloco para a direita. Aqui nós temos uma roldana. Essa roldana faz mudar a direção de aplicação da força, tá certo? Entretanto, aqui, quando a corda é amarrada no bloco, essa força de tração ela é puxada para cá, tá? Nesse ponto aqui, a força de tração puxa a mão da pessoa para cá, tá? As duas forças de tração, tanto nesse caso, quanto nesse outro caso, elas têm sempre a mesma intensidade. Numa mesma corda, a força de tração sempre tem a mesma intensidade. Tá certo? E o mesmo acontece aqui. A força de tração está puxando o bloco para cima e aqui a força de tração também está puxando a mão da pessoa para cima. Tá certo? Então assim, ó, essas foram as forças especiais que nós vamos levar em consideração na resolução dos exercícios. E na próxima videoaula a gente começa com as aplicações das leis de Newton nessas situações cotidianas. Grande abraço para vocês, bons estudos aí, tchau, tchau.